Boa noite. Estamos iniciando mais uma live de estudos do Espiritismo em Casa. Sejam todos bem-vindos. Pedimos o auxílio aí da espiritualidade amiga que nos acompanha. Hoje nós estamos com Eugênio Eustáquio, lá de Pedro Leopoldo, e vai trazer para a gente o legado do Chico Xavier. Eu vou passar a palavra para você, viu, Eugênio? Seja bem-vindo. Pode se Obrigado, Sandra. apresentar. Na medida que o estudo for correndo, o pessoal vai comentando e a gente vai trazendo, né, mais para o final, aí os comentários, se alguém quiser, né, perguntar alguma coisa. Então, fica à vontade, viu, Eugênio? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. É uma alegria estar com todos vocês nesse projeto tão significante no momento em que a gente vive. Nós que temos que agradecer. E meu nome é Eugênio Eustáquio, eu sou colaborador do Centro Espírita Meimei, fundado por Chico no ano de 52. Sou presidente, atualmente, estou presidente da Aliança Municipal Espírita e sou curador da Casa de Chico Xavier, aqui em Pedro Leopoldo. Que beleza. Então, o convite foi para falar do legado de Chico Xavier, e é com muita alegria e responsabilidade que nós estamos aqui na casa que Chico viveu, de 1948 a 1959, na sua transferência para Uberaba. E aqui essa casa pertenceu até no final da sua vida física, e hoje abriga as suas obras, a sua história, o seu legado, a sua casa, a sua cama, e aqui a gente trabalha com muita alegria. Convido a todos para vir conhecer assim que for possível. Então, falar de Chico Xavier é um olhar de cada um. E Chico Xavier tem muita coisa para se falar. E hoje eu peguei um aspecto do meu conhecimento com o Chico, antes e depois da doutrina, porque eu divido 3 etapas de um olhar meu para Chico Xavier. A primeira foi logo ao nascer, nós já tivemos contato com o Chico, devido ao lugar que morávamos, uma cidade pequena. Nós fazemos parte da comunidade da Fábrica de Tecidos, onde o Chico trabalhou, e as suas irmãs, e nós éramos vizinhos de uma das suas irmãs, Cidália Xavier de Carvalho. Então, desde da época do Chico, partiu para Uberaba logo que nós nascemos, mas o Chico sempre vinha a Pedro Leopoldo, e era um tio querido que retornava, e aquela bondade, aquela expressão, mas era o irmão da Cidália Xavier. À medida que crescemos, vimos que ele era uma pessoa famosa, mas conhecíamos ele daqueles momentos e desfrutávamos da sua companhia, suas visitas periódicas, principalmente pós o Natal, que ele vinha passar o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo. Mais tarde, quando nós adentramos para a doutrina, na década de 80, vamos ter contato com sua obra, o seu trabalho mediúnico, o que muito nos admirou, os conhecimentos ali adquiridos através desse trabalho magnífico que o Chico deixou para todos nós. E, depois disso, o contato mais íntimo com ele, a livro da doutrina, nas suas visitas, quando já estava no Meimei, com a autorização dele, e nós começamos uma outra visão, a partir do momento do seu desencarne. Aí nós fomos ver quem era Chico Xavier para outras pessoas fora do nosso reduto de Pedro Leopoldo. O Chico residindo na Uberaba, vindo aqui visitar amigos e familiares, nós ficamos nesse entendimento, admirando a sua obra com toda certeza e conhecendo aquele. Depois que tivemos contato através do encontro dos amigos de Chico Xavier, em Uberaba, pela primeira vez, nós estávamos presidentes também na ocasião da aliança, e nós ajudamos a apresentar esse encontro, juntamente com a presidente da aliança de Uberaba, a Sônia Benaventana. Então, eu fui ver os depoimentos, foi o primeiro contato dos amigos, enfim, que buscavam a memória de Chico depois do seu desencarne. Então, foi um momento de muita emoção, em que eu vi o legado da obra dele pessoal, que podemos dividir 2 obras. A obra mediúnica e a obra como homem, como cristão,
que são 2 legados que o Chico deixa. Então, aí começa a nossa história, então, a falar do Chico, a visão que a gente tem do Chico. Então, nesses encontros, a partir de 2010, nós tivemos evidenciados todos os eventos voltados a homenagear o Chico Xavier, a lembrar e trazer à tona a sua obra, a sua memória, o seu exemplo. No Brasil, né? Todo o Brasil comemorou esse centenário do Chico, com honrarias, né, do Banco Central com moedas, do Correio com selo, com todas as instituições, né, trazendo essa homenagem ao Chico no seu centenário. E foi até aí, a partir daí, que todo mundo começou a visitar Pedro Leopoldo. Que o Chico ficou tão conhecido no Brasil todo com sua história já vivida em Uberaba, sua história recente, e começaram a descobrir Pedro Leopoldo, né, e começaram essas caravanas, essas visitas, buscando a origem de Chico Xavier, né, que foi desse período do trabalho dele, da vida dele aqui, a metade da sua vida residindo aqui em Pedro Leopoldo. Então, em 2010, que aceleraram isso. E falando do Chico, da sua obra mediúnica, eu vi um artigo do Marival Veloso, da União Espírita Mineira, falando da polivalência da obra, né, de Chico Xavier, da obra literária de Chico Xavier. E eu comecei a meditar sobre isso. E no contato, né, com toda a obra de Chico Xavier que nós guardamos aqui na casa do Chico, catalogando essas obras, a gente vê que realmente é muito polivalente, tem para todos os gostos. Romances, filosofia, religião, ciência, infantil, pedagogo, poeta, contos, né? Enfim, é uma obra muito vasta que atesta, né, a mediunidade do Chico e atesta muitas leis divinas, como a obra de André Luiz, que é A Vida no Mundo Espiritual, né? O trabalho do Emmanuel no aspecto religioso, enfim, toda a obra tão conhecida do Chico. E essa obra ela é polivalente e ela continuou depois que ele desencarnou, né? Com várias obras, trabalhos inéditos que foram surgindo, que nós até tivemos a oportunidade de resgatar um da década de 50 no livro Registros Imortais. Então, o Chico, nessa obra literária, ela tem uma vastidão de conhecimentos, né, que levaríamos algumas encarnações para conhecer. E tem particularidades também da mediunidade do Chico. A gente, às vezes, fala muito da parte mediúnica dele, da psicografia, da psicofonia, da vidência, da audiência, né? Ou clareaudiência e clarividência, para ser mais exato. Mas nós também podemos observar mensagens como ele escreveu na década de 30, né? Em inglês, Emmanuel escreve uma mensagem em inglês de trás para frente, ou a própria mensagem Braille que o Chico tem através da mediunidade dele, do espírito de Dona Ingrácia, sua filha, a sua neta, desculpem, a Júlia, em 1937, trazendo realidades, então, do mundo espiritual, que é um atestado da vida após a morte, né? E da mediunidade do tratado com os espíritos. Então, essa mediunidade do Chico trouxe para todos nós, né, tudo isso. E a gente está vendo o quê? Desdobrando essa obra. Kardec nos fala em obras póstumas, né, que a arte espírita ia, né, chegar o momento dela ser manifesta, como foi a arte pagã, a arte sacra, nós teríamos o período da arte espírita. E falando da polivalência da obra do Chico, o que nós estamos vendo agora no século XXI? Iniciando, né, esse desdobramento, o acesso à obra do Chico através de vários meios de comunicação, de vários meios de artes, como no cinema, nós tivemos aí o filme Chico Xavier. Começou com o Difícil Joelma, na década de 70, né? Filme Nosso Lar, As Mães de Chico, A Vida Continua,
e a gente vê que vai continuando, continuando, continuando. Nós temos também o Chico no teatro. Quantas peças nós temos aí reveladas? E tem até uma curiosidade, no teatro, inicia-se esse trabalho até com pedido do próprio Chico, através do Augusto César Vanucci, então, um dos diretores da Rede Globo, que é de Uberaba, e quando saiu de lá para trabalhar em televisão, ele falou que um dia voltaria e queria fazer uma peça, um trabalho. Aí o Chico convoca: você não acha que está na hora, meu filho? Já tem alguns anos que você já está na arte, já está famoso, e ainda não fez o seu trabalho, artista da arte espírita. Aí que se organizaram e fizeram a peça Além da Vida, né? Que é uma peça que está em cartaz até hoje, dirigida pela atriz Ana Rosa. Ela foi lançada na década de 80. E tivemos outras, né? Como a 2000 anos, que foi apresentada até em Roma, né? Tivemos o Céu da Vibração, que é a vida do Chico. Enfim, várias peças de teatro, teatro amador, né? Teatro profissional, todos investem nessa obra e na vida do próprio Chico como um ensinamento, e dá uma acessibilidade, muitas vezes, que quem está na doutrina tem, mas outros não têm, né? Então, desdobra mais as possibilidades de acesso à obra de Chico Xavier através da arte, cumprindo o que Kardec nos fala em Obras Póstumas. Oi, Eugênio. Oi. Parece que a sua internet está travando. A internet? Isso. Vamos ver aqui. Melhorou, Sandra? Deixa eu ver qual é a equipe aqui. Deve ter mais gente usando a internet. Deixa eu ver. Agora parece que voltou. Se tiver alguém pode usando continuar. Internet, para, mas só tem uma pessoa aqui. Deixa ela livre para nós, né? Okay. Deu certo aí? Tá, agora está dando certo. Então vamos continuar de onde paramos, né? A parte do cinema e teatro ficou registrada, Sandra? Eu acredito que sim, porque para mim aqui ficou bem bacana, viu? Você estava falando a respeito da arte, né? De todo do trabalho do Chico em cima da arte, né? Eu estava lembrando aqui, começando pela Parnaso de Lentuno, né, Eugênio? Ali. Muito bacana, né? São provas da mediunidade, né? Eu não estou te ouvindo, não, Sandra. Pode falar. Voltou? Não, então pode falar. Então tá Isso, bom. Tá ok. Então, retomando a parte da arte, né, como Kardec nos esclarece, nós falamos do cinema, do teatro, e temos a televisão, que nós temos um trabalho marcante da novela Viagem, né, que inicia também um novo capítulo na televisão brasileira, com temas espíritas que passaram pelo Profeta, casos, né, que foram gravados com base nas histórias que Chico escreveu, e culminamos há pouco tempo no Além do Tempo, que termina com o texto de Chico Xavier. Então, está em todos os lugares. Fora os programas, né, documentários que foram feitos, trazendo essa realidade. Temos também no rádio, as rádios novelas, que começa até com a LBV, que pega alguns direitos autorais, e começa as rádios novelas, dos romances de Emmanuel, que depois estendeu para todo o trabalho da obra de Chico, dentre eles O Nosso Lar, Sexo e Destino, Há 2000 anos, enfim. Hoje a gente tem essa facilidade, podemos até ouvir no carro, né? Quando a gente necessitar fazer uma viagem, aproveite o tempo. Nós temos também no jurídico, no campo jurídico, saindo um pouco das artes, né? Nós temos o livro Lealdade, que é a mediunidade do Chico, juntamente com outras provas de um processo, né, bem conhecido, o réu, de acordo com a carta, né, que Chico psicografa em Uberaba, e o réu absorvido em Goiânia, que é muito interessante. Temos também no jurídico
a psicografia diante dos tribunais, que foi o próprio caso do Chico em 1944, né? Quando ele sofre o processo tão conhecido da família Humberto de Campos, que passa a assinar Irmão X. E nós temos um legado do Chico aí, que a partir daí, por jurisprudência, todo médium passa a ser dono da sua própria obra. Ninguém foi tão incomodado como o Chico foi, né? Até isso, ele deixou no seu legado do trabalho mediúnico. Temos na música, né? Sem falar de quantas pessoas homenagearam o Chico com suas músicas, né? Quantas suas músicas são inspiradoras, alguns poemas do Chico, todos estão aí nas músicas, que a gente vê várias, né, que são musicadas para que traga um outro tipo de sensibilização junto com a mensagem escrita. Na pintura, né, nós temos várias expressões espirituais, né, da obra do Chico, que nos retratam situações e como algumas que estão aí expostas e continua até a própria do nosso lar, né, que traça aquele mapa, né, que é confirmado por ele. Mas Chico, com tudo isso, gente, tinha uma coisa que era o quê? A promoção social, né? A promoção social, que era o que ele mais gostava. Ou seja, isso era um trabalho muito interessante para ele, esse trabalho mediúnico, mas a promoção social é o que Chico mais amava, porque fora da caridade não há salvação. Então, o Chico, por isso que eu separo, é uma obra magnífica do Chico, sim, mas da forma que ele conduziu e fez essa obra mediúnica é que fez a diferença, né? Ele viveu aquilo que escreveu, como nos narra nos livros, né? No livro Obras Póstumas, a credibilidade dos médiuns. Então, o Chico ele atendeu no seu trabalho mediúnico toda essa forma de trabalhar. Bom, gente, eu comecei a história de trás para frente. Eu sou de Pedro Leopoldo, né? Eu já falei de um Chico conhecido, né, por todos, que é o legado que ele deixou, e principalmente para a nova geração que não conviveu com ele, e da geração que conviveu com ele, ela está indo embora, então fica nós na intermediária, né? Numa geração intermediária. Eu fui o primeiro, né, da segunda geração lá do Meimei, para ter uma ideia. Então, a gente vê, e o Chico em Pedro Leopoldo? O que nós podemos dizer de Chico, né? O seu início? Nós vamos ver lá também, eu gosto muito do livro Obras Póstumas para referenciar aquilo que a gente fala nesse sentido. Lá Kardec fala que nós veríamos logo iam surgir médiuns, né, que iriam calar a boca dos detratores, né, emprestando seu nome e seu exemplo. Já era uma previsão da conduta e do trabalho de Chico Xavier. Isso está em Obras Póstumas. Vimos lá no Brasil O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando, logo depois que narra a descida de Dr. Bezerra, que foi também esse expoente, né, do século anterior ao Chico, do século XIX, Chico sendo do século XX, né, sobre o espiritismo no Brasil, Humberto Campos escreve o seguinte, que teremos médios da mais obscura condição social, nas mais humildes profissões, a se constituir instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor. Discretamente, né? Não vou falar que falavam só do Chico, mas, com certeza, ele deveria ser um dos primeiros deles. Né? Está lá em O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sobre esses médiuns que seriam as mãos, né, admiráveis dos mensageiros do Senhor. Então, já havia uma previsão, né? Já havia uma expectativa do trabalho a ser realizado por Chico, que tem um início, todo mundo sabe, né? Na sua... Todo mundo narra a visão que ele teve da mãe a partir dos 5 anos, das experiências que ele teve com as cartas, né? Com redações que escreveu, com sugestões dos espíritos a problemas difíceis,
Então, mas o Chico considera o trabalho a partir, né, o trabalho mediúnico de La Obra Mediúnica a partir do Parnaso de Além Túmulo, em 1931, lançado em 1932, né, justamente no período que Chico completa 21 anos e passa a ter a companhia do benfeitor Emmanuel, que passa a conduzir a sua obra iniciante, né? E que fundou o Luiz Gonzaga em 1927, inaugurando a sua sede em 1950. É interessante, numa dessa obra do Parnaso, que eu convido a todos a ler o prefácio, quem não leu o livro todo, e Chico fala palavras minhas, que é onde ele se apresenta. Quem é Chico Xavier? Ele fala ali, né? Ele fala da fé inabalável que ele tinha adquirido a partir da experiência que ele teve com a irmã no processo obsessivo, né? E que deveria acompanhá-lo pela toda a sua vida. E que ele não estava ali buscando publicidade, porque as mescarinas do mundo já tinham apagado para ele. Um jovem de 21 anos, né? Consciente do seu trabalho. E sem essa vaidade, né? Natural, muitas vezes, ou por inexperiência de todos nós, quando fomos jovens, né? Ele conseguiu perceber, ou tinha essa lucidez, não falo perceber, uma lucidez da sua missão, do legado que ele deixaria para todos nós. E Chico continua, né? Vamos lá, já aos 25 anos de idade, que ele se estabelece mais, que vai trabalhar no Ministério da Agricultura, né, na Fazenda Modelo, que também é um dos locais de visitação aqui em nossa cidade. E em 1935, quer dizer, depois da repercussão do Parnaso, porque o Parnaso de Além Túmulo é um livro muito significativo, porque eram de espíritos conhecidos mundialmente, que eram escritores luso-brasileiros, poetas, que tem, tratando de poesia, de poetas famosos como eram aqueles, tinham uma identificação muito notória, né, pelo conteúdo, estilo, assunto, da maneira que eram tratados, como é todo poeta. E esse livro mereceu até o comentário de Humberto de Campos, então, encarnado, falando que fugiria a responsabilidade dele de negar que os versos escritos sob a pena do senhor Francisco Cândido Xavier, né, ele teria que afirmar que o estilo, o conteúdo, a forma pertenciam aos poetas mortos. E isso aí foi o quê? Um trabalho que alertou todo o Brasil. Nós estamos falando de 1935. Nós não tínhamos essas mídias maravilhosas que nós nos comunicamos, então estamos aqui agora. Né? Não é verdade, Sandra? Alô? É interessante que tem até teses hoje em cima do Parnaso de Além Túmulo, né? Atestando aí a identidade dos poetas, né? Muito. Então, foi um trabalho que chamou até, na época, o meio de comunicação eram os jornais, né? E o jornal o Globo do Rio de Janeiro envia um repórter aqui, chamado Clementino de Alencar, que faz o trabalho um trabalho chama investigativo, com autorização do Emmanuel, para acompanhar o trabalho mediúnico do Chico. E o Chico chegou até a ficar cansado desse trabalho, não o queria mais, devido à movimentação, durou uns 3 meses. E o Chico foi, né, semanalmente, depois do início do trabalho, capa do jornal O Globo, onde o Chico fala da sua mediunidade, onde também a popularidade do Chico se estabelece, né, devido a essa publicação. Aí começa aquela história das caravanas, das procuras a Chico Xavier. Interessante lá, mostra esse livro, chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Vale a pena quem puder. Oi. Estou perguntando aqui a respeito do nome do livro, né? Não sei se está perguntando a respeito do Parnaso de Além Túmulo, né? Que a gente estava comentando das teses, né? Que tem em cima, que são vários poemas de poetas desencarnados
e que tinha bem clara assim, a identidade de cada um deles, viu, Sol? Sim. Não sei se é esse livro que você está se referindo, é Parnaso de Além Túmulo, tá ok? Foi publicado em 1932, com 55 poemas, depois acrescido mais 200 nas últimas edições, né? E que são todos os poetas quase brasileiros se comunicaram através do Chico e portugueses, né? Respondeu aí, Sol? O segundo livro que eu estava falando foi o Renotáveis Reportagens. Isso. Depois desse trabalho magnífico, na década de 70, foi lançado esse livro, chama Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que mostra Chico Xavier, o trabalho dele aos 25 anos de idade, né? Do acompanhamento que se tinha. O Emmanuel permitiu, com toda certeza, para que pudesse observar e atestar a mediunidade do Chico. A partir daí, o Chico ganha uma fama, né, muito intensa, né, que vem a culminar depois, pela sua fama, depois do lançamento do Brasil, Coração do Mundo, e vários outros, Novas Mensagens, enfim, os livros de Humberto de Campos, que gera aquele processo que também teve uma repercussão nacional, né, que elevou a fama e o conhecimento, a fama entre aspas, né, o conhecimento da obra do Chico. Fama, acho que ele não gostaria muito que falasse dessa forma, mas que o tornou conhecido, né, no Brasil inteiro. Bom, e o Chico, eu tenho uma admiração muito do Chico, né, e não é só pelo lugar que eu trabalho, mas a gente vê o cenário que o Chico já vivia nessa época de 50. Os livros, a obra de Emmanuel, já iniciada, O Nosso Lar, a obra de Humberto de Campos, vamos dizer assim, as Cartas Consoladoras, o trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes. Enfim, o Chico já tinha um intenso trabalho de esclarecimento e socorro espiritual, podemos dizer, à humanidade. Então, o Chico se dedicava, como todo mundo sabe, né, o seu trabalho integralmente. E aí ele ainda tinha o trabalho, nas quartas-feiras, na Fazenda Modelo, que é o culto do Evangelho no Lar, que também nos traz mensagens e publicações que foram feitas agora, né, do trabalho efetivado com o Chico lá na Fazenda Modelo. Então, a gente vê que Chico ainda dedicou um tempo, uma preocupação com o trabalho de socorro à desobsessão, a uma mediunidade psicofônica que tirava dele todo desse cenário que ele vivia para ir num ambiente íntimo, recluso, com alguns amigos e seus parentes, para iniciar um trabalho de socorro espiritual, juntamente com Arnaldo Rocha, no Centro Espírita Meimei, que inicia em 31 de julho de 1952. Esse trabalho do Chico, acredito ser um trabalho mais íntimo que o médium realizou em sua vida, que a casa era até bem pouco conhecida, passou a ser um pouco conhecida em 2010 pelo centenário do Chico. E agora inserida no Caminhos de Luz Chico Xavier, né? Então, o Chico inaugura o Meimei em 1952. Muita gente pergunta quem é Meimei, né? É a Irma de Castro Rocha, foi uma jovem católica que desencarna aos 24 anos de idade, deixa viúvo o senhor Arnaldo Rocha, que passa a ter um contato com Chico ocasional na cidade de Belo Horizonte. O Arnaldo, um ateu, devido a esse contato com o Chico, passa a frequentar as reuniões públicas do Luiz Gonzaga e estudar a doutrina. Como ele mesmo dizia, ele fez uma faculdade, né, em doutrina espírita com o Chico. E o Chico alerta a ele que os instrutores espirituais pediam esse trabalho de socorro espiritual íntimo, né, do severo, no sentido que na disciplina, como deve ser a toda reunião mediúnica, para o socorro aos sofredores. E a Meimei, então, já havia
dado algumas comunicações através do Chico, e o Chico que fala que ela seria a mentora desse trabalho juntamente com os outros espíritos que atendiam a equipe espiritual, como Emmanuel, André Luiz, enfim, estariam participando. E foi inaugurado em 1952 o Grupo Espírita Meimei. E a Meimei, com o nome de Blandino, o apelido de Meimei, que queria dizer grande noiva, grande amor, é uma tradução chinesa, né, de um livro. Ela hoje é a Blandina, que vive no Lar da Bênção, narrado no livro Entre a Terra e o Céu, aquela que acolhe as crianças desencarnadas e recebe as mães que, pela misericórdia de Deus, é permitido ver esses filhinhos, né, em recuperação nessa colônia chamada Lar da Bênção. Então, é um trabalho muito gratificante da gente conhecer. E o Chico, né, no Grupo Meimei, também uma outra pergunta que às vezes falam, mas só o Chico, eu estava vendo até essa semana, soltaram uma entrevista do Chico no programa Silvio Santos, né, e pergunta, e seus familiares? Todas trabalharam. Então, lá no Meimei é que há o registro da família do Chico trabalhando nas reuniões mediúnicas. A sua irmã Lucília, com o marido Pacheco, a Cidália Xavier, com o marido Chiquinho, a viúva de José Xavier, como a Geni Pena Xavier, a esposa do André Luiz, irmão do Chico, né, que empresta o pseudônimo para o espírito, a Edith Malaquias. Enfim, Oh, bacana, não sabia. Não sabia desse Não, fato. legal. Então, muitas vezes as pessoas perguntam isso. E os familiares de Meimei, como o Arnaldo, o irmão dele, as sobrinhas, a dona Dalva, que frequenta conosco até os dias de hoje, esporadicamente. Enfim, ali foi as famílias que se reuniram, né, para iniciar o trabalho mediúnico. A Dália trabalhou conosco no Meimei até o seu desencarne em 2015, né, atendendo ao convite do Chico. Então, ali tem um legado familiar do Chico, né, que nós até lá no Meimei recebemos um material, um acervo, né, da cidade que foi a última a desencarnar, com vários documentos, fotos, cartas, objetos bem interessantes e reveladores. Um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer também outro lugar dos caminhos de luz aqui na cidade de Pedro Leopoldo, né? E a reunião do Meimei, lá não existia a psicografia do Chico, que é uma mediunidade mais evidente na sua obra, né? Lá o Chico trabalhou como um médium psicofônico, recebendo os espíritos sofredores para o esclarecimento através dos médiuns esclarecedores. Ele se doava, como os outros médiuns também. Mas onde que o Chico passava, os espíritos que acompanhavam o seu trabalho, a sua missão, né, deixam sempre ensinamento. E o Chico, lá, as mensagens eram gravadas em um gravador doado pelo Pastorino, o autor de Minuto de Sabedoria, um best-seller, né? Devido ao Arnaldo reclamar com ele que ficava muito triste das mensagens instrutivas dos mentores para o grupo, ficavam só na memória deles. E o Pastorino também frequentava essa reunião com eles. Era um convidado, um amigo íntimo. E, a partir daí, foi gravadas as mensagens. E o Emmanuel orientou que essas mensagens deveriam ser datilografadas, guardadas, para que se formasse um livro. Então, o primeiro foi Instruções Psicofônicas, o nome já explica, que é uma apostila, não, uma cartilha, né, de uma reunião de desobsessão, porque são orientações fabulosas sobre a equipe mediúnica, sobre os espíritos comunicantes, sobre o ambiente, sobre o mecanismo de formação de uma reunião de desobsessão, reunião mediúnica. É um trabalho magnífico. E muito interessante que esse livro foi lançado em 1955, o mesmo ano que foi lançado o livro Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz, né? E ele e Hilário Silva acompanhavam um trabalho mediúnico, reuniões de obsessão.
Aí eu perguntei, né, onde seria essa reunião? Na década que para André Luiz estava totalmente envolvido com o trabalho com Chico Xavier. Então, esse livro nasceu também, né, ele é o Instruções Psicofônicas. Se a gente for fazer um estudo paralelo, a gente vê que um completa o outro. É muito interessante. E depois foi lançado Vozes do Grande Além, e em 2010 nós tivemos a felicidade de encontrar, né? Em 2010 não, em 2012, nós tivemos a felicidade, nos 60 anos do Meimei, de encontrar 88 mensagens inéditas que estavam junto desse gravador, né? E ninguém sabia, muitas pessoas achavam que eram mensagens já publicadas, mas nós conferimos, era mensagem inédita. Em 2013 nós lançamos o livro Registros Imortais, que conta um pouco dessa história, com um acervo fotográfico muito interessante, com documentos, e essa história do Chico, que ninguém quase teve acesso enquanto ele trabalhava. Então, foi muito gratificante esse trabalho junto ao Grupo Meimei. Bom, e nós tivemos também uma surpresa, justamente quando essas fitas, esse livro, essas fitas foram, esse gravador foi encontrado também algumas fitas que não foram destruídas da década de 50. E a Versátil Vídeo, através do Oceano Vieira de Mello, recuperou 7 horas de gravação do Chico nessas reuniões, recebendo essas mensagens. Então, é uma oportunidade que a gente teve com esse trabalho, que tem, né, através dos DVDs, de ver o Chico nessa reunião, recebendo esses espíritos, esses instrutores, como Bezerra, André Luiz, Padre Eustáquio, Meimei, enfim, vários espíritos que se comunicaram e trouxeram as instruções que são contidas nesses livros. É um material, um acesso muito interessante, uma oportunidade, um legado que deixa para bem essas instruções. Eu brincava, todo Chico passava, virava livro, né? Então, no Meimei, teve que ter livro. Que bacana, né? Foi muito ensinamento, né? Ainda bem que eles gravaram, né? Ainda bem, né? Foi essa ideia que o Arnaldo teve, junto com o Pastorino, e Emmanuel aprovou, né? E foram feitos esse trabalho. Então, são um trabalho, né? São 3 livros e esses DVDs que vale a pena a gente estudar no trabalho da mediunidade. Bom, eu acho que nós já estamos caminhando para o final, não estamos, Sandra? Isso, estamos quase chegando, a gente tem ainda um minutinho aí, mas está muito bom e tem muito ensinamento aí, né, Eugênio? Deixar, a gente vai a noite inteira, né? Falar do Chico é sempre, você tem que pegar um viés e trabalhar aquele viés. Se pegar outro também, a gente fala a noite É muita inteira, coisa, né? É muita coisa numa vida só, né? Numa encarnação Isso, só, isso. né? E o total Mas, de livros, Eugênio? Você sabe informar para a gente o total de olha, livros? do acervo que nós temos aqui na casa de Chico Xavier, nós temos listado 526 livros. Nossa. Né? Dentre o quê? Umas obras que foram encontradas inéditas, como as da Fazenda Modelo, esse livro que eu acabei de citar, e outros mais que surgiram. Tem Sim. obras também que tem material que foi do Chico, como cartas, né? Tem coletâneas, como a própria FEB fez dos Evangelhos de Emmanuel. Enfim, somando toda essa publicação da obra do Chico, o acervo que está em torno da obra do Chico, estão dando 526 livros. É uma obra intensa, dessa polivalência que eu falei. E também o Chico, nós vamos aí no finalzinho, que eu vou pedir para passar os slidezinhos. Ixi, nosso tempo já está acabando. Já vão acabar, então. Então, eu gostaria de pedir para que mostrasse, eu falei muitas homenagens ao Chico. Se tiver tempo de passar o vídeo de 2 minutos de slides, bem. Se não, pode escolher um ou outro. Acha que dá tempo? Dá tempo de passar aí? Vou ver com a nossa equipe. Como é que tá? Sandra, esse vídeo que eu gostaria de passar foi uma entrevista que a Cidália deu em 2010. Eu posso estar até espero errada.
vídeo Eu também. acho Eu tive a muito oportunidade de estar bonito, junto. E muito nessa bonito. movimentação em torno do nome do Chico Passando já, Xavier. Eugênio, olha É aí. muito Oi? certo, né? Oi? Tá Cada um passando o tem vídeo sua já. opinião, mas Chico é Chico Xavier, né? Chico está num nível tão grande, né? Eu acho. Será que precisava disso? Eu pergunto, senhor. Precisa para preservar a memória, senão esquece. As gerações futuras precisam ficar sabendo que ele existiu. Que existiu, né? A importância dele. Mas que ele precisa, não. Não, é nós que precisamos. É, que ele precisa, não, né? Não. Então, Ele está acima de tudo isso. tá. Não é? Que ele deve olhar e falar assim, oh, coitado, eu não mereço. Pereira boa demais, né? Oh, coitados. Eu não mereço isso. Que tudo dele é eu não mereço. Aí, gente, passou o vídeo, né, pra gente ver, muito bacana. Era uma amiga muito grande, a Cidália. Fica a nossa homenagem a ela também, que foi um grande médium, que trabalhou até seus Isso. 91 anos. E a gente agora caminhando para o final já, a gente te agradece, viu, gente? Foi muito bom o estudo. Nós tivemos várias pessoas aqui dando boa noite para a gente, acompanhando, né? E agora, né, na sequência, a gente vai ter o Hugo Andrade aí trazendo algumas músicas para a gente. E amanhã a gente vai estar com a Ruth aí trazendo um pouco sobre mediunidade, dando sequência ao que você trouxe para a gente, né? Ah, que beleza, Através que do bom. Chico, viu? Então a gente agradece muito, viu? E a gente já esteve lá em Pedro Leopoldo, a gente sabe que é uma visita muito bacana, assim, de ver as origens. Tá? Ah, Muito que bom. obrigada, viu, gente? Eu que agradeço, um abraço a todos, um beijo no coração. Que Jesus os Isso, abençoe e fique em casa, viu? isso, amém. Boa noite, gente. Se Boa cuide. noite, um abraço a todos. Obrigado. Eles devem falar com você ainda.